É muito difícil ter que ficar sempre falando do Lula aqui, mas não tem jeito. O cara é um poço de conteúdo e, como disse um dia o advogado da defesa do Felipe Martins, o Jeffrey Chicchini, o Lula é o nosso camisa 10. Entrega ali o microfone para ele que ele vai se queimar automaticamente. Todo mundo sabe que o governo Lula e o PT não têm a mínima responsabilidade fiscal com o país. Os analistas já apontam aí que o ano de 2027 vai ser um colapso fiscal. Na hora de classificar as facções criminosas como organizações terroristas, de jeito nenhum. Aí, quando ele fala que os traficantes são as vítimas dos usuários, aí beleza. Na hora de classificar o Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência, beleza também. É muito difícil tudo o que está acontecendo, mas a gente tem que falar sobre esses assuntos que são bem pertinentes aqui para a nossa atualização na política em geral. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre outros, vários temas de tudo que aconteceu aqui no nosso país e na geopolítica também. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, a gente é do canal Editorial Central, canal também que traz tudo sobre política e geopolítica, mas hoje a gente também está aqui na parceria com o Dr. Sandro Gonçalves, um canal aí de extrema relevância no Brasil e na política. Vamos de matéria aqui, que é o que importa, pessoal. É o seguinte, vamos colocar aqui um vídeo do Eduardo Bolsonaro, onde ele está desmascarando o Lula com aquela fala fajuta que ele falou lá na Malásia, onde ele teve assim aquela baboseira toda, onde ele disse ali que os traficantes são as vítimas da sociedade, são as vítimas dos usuários. Vocês acompanharam, vocês viram isso aqui? Olha só que loucura que ele falou. Se você não conhecer o seu inimigo, você nunca vai ganhar essa guerra. Às vezes eu vejo pessoas fora da política dizendo esse governo não dá certo porque falta vontade política, ou porque eles não adotam, a política correta sobre esse assunto. Na verdade, o buraco ele é muito mais embaixo. Ele é muito mais na base. Esse governo não dá certo por conta de uma questão de valores. Eles não conseguem distinguir o que é certo e o que é errado, porque ele não tem uma base moral ajustada. Ou melhor dizendo, aquilo que você entende que é o certo para esse governo é o errado. E aquilo que você entende que é o errado e deve ser combatido, para esse governo ele entende que é o certo. Não acredita? Dá uma olhada aí. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. E no caso específico do Lula e do PT, quando se fala em narcoditaduras e grupos terroristas, ainda tem um ponto mais a ser acrescentado, que converge aos interesses do governo apoiar esse tipo de bandido, de criminoso, porque é a base eleitoral deles. Você vê só, a Venezuela virou uma narcoditadura. E você sabe que ninguém do PT critica o Maduro. Por quê? Porque as narcoditaduras socialistas se utilizam do tráfico de drogas e de tudo que há de pior em matéria criminal para se sustentar no poder. É por isso que o Trump, que tem a bússola moral ajustada, sabe o que é o certo e está tendo a coragem e a determinação para executar o que é justo, disse que não adianta o Maduro entregar todos os recursos naturais da Venezuela. Ele quer derrubar o Maduro. E nesse cenário só resta aos especialistas de plantão da Globo News criticar o Trump de ideológico, enquanto passa um pano para Lula, Celso Amorim e toda essa corja de Hamas, grupos criminosos com traficantes de drogas, etc. Que Deus nos dê o discernimento para termos ajustada a nossa bússola moral e a coragem para fazer o certo. Nós venceremos. Se ninguém tivesse acompanhado tudo o que estava acontecendo, talvez poderia achar que as falas aqui do Eduardo Bolsonaro seria mera ideologia. Mas não, aquele depoimento do Eupoldo Carvajal, o ex-chefe aí da inteligência da Venezuela da época do Hugo Chávez, ele entregou todo mundo. Ele disse que as empresas ali da Venezuela usou muito dinheiro aí para financiar as campanhas aí, inclusive do governo Lula, de todos esses países aí da esquerda aqui da América Latina. E o julgamento dele está prestes a acontecer e a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão assim que sair qualquer novidade desse assunto aí, porque a seguinte questão é que essa delação ela pode ser muito pior do que o Lula imagina. E sobre essa fala dele falar aí que os traficantes são as vítimas dos usuários, coloca aí nos comentários, que é muito importante pra gente saber qual que é a sua opinião sobre isso aí. É uma fala fajuta sem tamanho ou não é? Coloca aí nos comentários. Agora, vamos partir aqui para outro assunto aqui, que foi essa
Essa matéria aqui do canal Metrópolis, onde o Igor Gadelha aqui trouxe no colunista o seguinte: o temor dos empresários com a fala do Lula sobre os traficantes. Todo mundo está vendo aí que está esperando muito essa conversa acontecer entre o presidente Trump e o Lula. Tudo indica que vai ser amanhã, no dia 26 de outubro, que está acontecendo aquela cúpula lá na Malásia. E aqui, ó, tem a seguinte situação: segundo o Metrópolis Política, os ministros do governo Lula tentam minimizar a declaração dada pelo presidente nesta sexta-feira de que os traficantes são as vítimas dos usuários de drogas. A fala foi feita pelo petista na Indonésia quando comentava as ações do governo Donald Trump contra os cartéis de drogas no Mar do Caribe, próximo à Venezuela. Então aí esse pessoal tá achando que essa situação aí vai ficar por isso mesmo, mas a gente acredita que não. E a gente também entende por que o Lula não quer que o presidente Trump ele ataque ali diretamente a Venezuela, porque imagina só, se ele consegue ali pôr as mãos no Maduro, o que o Maduro vai falar não vai ser brincadeira, né? Então fica aí esse assunto desse vídeo aqui encerrado, e eu quero saber da sua opinião sobre o que você acha de tudo que você acompanhou, o que você entendeu sobre esse assunto aí. Vamos colocar uma publicação aqui agora do Boulos, que é o seguinte: ele foi nomeado como o chefe agora da Secretaria-Geral da Presidência da República. E, para lembrar aqui, e aqui para todo mundo conseguir acompanhar, essa aqui foi a primeira fala dele como o chefe, na verdade, o ministro da Secretaria da Presidência. Olha só, você acredita em uma palavra que esse pessoal fala? Jazinho, a gente vai colocar aqui um vídeo mostrando que a verdadeira face do Guilherme Boulos. A gente acredita aí que todo mundo conhece, mas é muito bom a gente estar mostrando aqui, sempre aqui, a outra face da pessoa, porque aqui todo mundo é muito bonitinho, é isso? Olha só, a primeira fala dele como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ajudar a colocar o governo na rua, dialogar com o povo, levar as pautas do governo do presidente Lula, que é acabar com a escala 6x1 para os trabalhadores dos serviços, do comércio, que tem sofrido tanto sem tempo para descanso, que é zerar o imposto de renda da maioria do povo brasileiro, como o governo aprovou aqui na Câmara dos Deputados, taxar os super ricos, porque é justiça, né? Quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos, e ouvir o povo. Então, o presidente me deu essa missão de rodar todos os estados do Brasil, levando as bandeiras que o governo tem defendido e, ao mesmo tempo, ouvindo as demandas populares. Esse é um governo aberto para o povo, não só de 4 em 4 anos, não só em tempo de eleição. Democracia de verdade se faz com participação, e é isso que o presidente Lula me orientou. Olha, a campanha vai ser o ano que vem. Esse momento é um momento ainda de governo. Agora, certamente é um desafio e necessário para a continuidade das políticas para o povo brasileiro que o presidente Lula se reeleja, e nós vamos estar com ele nesse projeto. Quando ele fala que a principal missão dele como o ministro da Secretaria-Geral da Presidência é colocar o povo na rua, a gente tem até medo, porque quando ele conseguiu colocar o povo na rua, foi isso aqui que aconteceu. Olha só que loucura. E não tem tanto tempo assim não, hein? O povo tem uma indignação guardada. Publicação feita aqui pelo The São Paulo News, onde ele trouxe toda aquela retratação, quando ele fazia parte ali daquele movimento do MTST, e de depedração pura aí em todo o estado de São Paulo, era pura invasão de propriedade, olha só. E vou dizer pra você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Essa aqui é a face aí do novo ministro
governo Lula. Uma secretaria tão importante igual a Secretaria-Geral da Presidência. Mas a gente entende também que não pode esperar muita coisa do governo Lula de maneira nenhuma, a não ser essas atrocidades aqui de colocar um cidadão dessa natureza para tomar conta aí de uma secretaria. E quando ele fala que a principal missão dele é colocar novamente o povo na rua, a gente tem até medo. Porque a gente sabe hoje que a questão está muito complicada. Se você é de esquerda, você está autorizado a quebrar qualquer tipo de coisa. Mas se você é de direita e pincha ali e pinta uma estátua de batom, meu amigo, é mais de 14 anos, sem choro e sem vela. E tudo isso que aconteceu não é falácia de maneira nenhuma. É simplesmente a prova aí de tudo que vem acontecendo aí no Brasil, infelizmente. Agora a gente vai colocar aqui uma outra publicação onde diz aqui que o presidente Trump ele está observando tudo que está acontecendo aqui no Brasil. E essa fala aí com o Lula, dando tudo certo de acontecer amanhã, olha só aqui o que o governo Trump está preparando aí para os brasileiros aí nas próximas horas. Olha só. O governo dos Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para a revogação de vistos. Nesta semana, integrantes do Departamento de Estado consultaram o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo para avançar na questão. Isso não quer dizer que as autoridades a serem indicadas por Eduardo Figueiredo serão necessariamente punidas com a perda de visto. Cada caso será analisado individualmente pelo governo de Donald Trump. O mapeamento que engloba... Para a gente esclarecer um pouco dessa situação, tem muitas pessoas, principalmente, que não estão assim totalmente atualizadas a tudo que acontece. Principalmente a esquerda no geral aí está pensando que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm o poder da caneta lá nos Estados Unidos, mas não, eles têm o poder da influência com as autoridades americanas para mostrar na verdade tudo que acontece aqui no Brasil e passar a ficha para as autoridades americanas. Fala assim, tá acontecendo isso, o nome é tal, o CPF é tal, e eles vão e analisam, dando tudo certo, eles vão lá e sancionam, igual aconteceu aí com muitas perdas de vistos aí, praticamente de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Saúde do Lula, tudo que aconteceu. Hoje foi a vez do presidente da Colômbia ser sancionado pela Lei Magnitsky. A gente sabe aí que o governo Trump não tá pra brincadeira de maneira nenhuma, isso aí é só uma forma de mostrar quem que manda. E eu acredito aí que o mundo tem que agradecer por ter um cidadão igual o presidente Trump na cadeira mais importante do mundo. Novas possíveis punições ocorre em meio a um cenário complexo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o presidente Lula estabeleceu bom canal de diálogo com Trump, os Estados Unidos divulgaram nota oficial reafirmando as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, apontando novamente o magistrado do STF como um violador de direitos humanos. A ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela é outro ponto que marca o distanciamento nas posições da Casa Branca e do Palácio do Planalto. Diplomatas do Itamaraty afirmaram à coluna que, na conversa prevista com Trump, Lula buscará marcar posição sem comprar briga. A gente entende que não tem jeito de comprar briga com o presidente Trump. Ou a questão ela se resolve da maneira, ou acaba aí a perseguição aqui no Brasil, ou infelizmente aí as tarifas vão continuar acontecendo, elas vão continuar aumentando e aumentando muito, porque pelo andar da carruagem aí, pelo que tudo indica, o presidente Trump ele está levando isso aí numa boa até então. Mas o secretário de Estado, Marco Rubio, quando se encontrou com o Mauro Vieira, a gente viu que a conversa ela não desenrolou nada. Porque a principal questão aí é o encontro aí do presidente Trump com o Lula. A gente vai ver tudo o que acontece aí a partir de qualquer coisa que for resolvida. Agora, para a gente comentar aqui um assunto aqui também, a gente tá vendo aqui toda a perseguição que acontece, sempre viu, tá acompanhando aqui. Olha só, o Moraes ele assina a carta para intimar o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Ele está assinando uma carta para intimar o Paulo Figueiredo por tudo que o Paulo Figueiredo tem feito lá nos Estados Unidos. Mas ele entende que não tem como tocar no Paulo Figueiredo lá. Olha só essa matéria aqui do portal R7. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, assinou nesta sexta-feira de 24 uma carta rogatória para que o blogueiro Paulo Figueiredo seja intimado nos Estados Unidos. O procedimento foi adotado porque o Figueiredo é residente permanente nos Estados Unidos há 10 anos
e precisará ser informado pessoalmente sobre a denúncia na qual a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o acusa do crime de coação no curso do processo no inquérito do tarifaço contra as exportações brasileiras. Paulo Figueiredo é neto do ex-presidente da ditadura, João Figueiredo. Pois então, pessoal, esse crime de coação no curso do processo no inquérito do tarifaço, o que está acontecendo é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, ele está dedicando aí toda essa questão do tarifaço, agindo contra a democracia brasileira, colocando aí nas costas do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo sobre a questão do tarifaço. Mas a gente entende que a maior indignação dele não é nunca com aí o tarifaço imposto ao brasileiro, e sim com a lei Magnitsky, e sim com a lei, com essa questão aí de perda de vistos de todos que vem acontecendo. Porque imagina só, você acha que se não tivesse ninguém sancionado, o ministro Alexandre de Moraes estaria tão preocupado com o Brasil assim? Aí fica aí a seguinte pergunta. E a gente entende que a perseguição contra eles vai só aumentar cada dia mais. E a gente vê tudo que acontece aí. Eu quero saber da sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto aí. E a gente vai colocar aqui outra publicação também, que, de certa forma, não dá para entender muito bem o tanto que esse pessoal gosta de manter sigilo. Muitas das vezes, na verdade, aí na eleição de 2022, o Lula falou que ia quebrar o sigilo de mais de 100 anos do governo federal. E assim que assumiu, a primeira coisa que ele fez foi dar mais aí, praticamente, manter os 100 anos que estavam em sigilo, tudo que acontecia no governo federal. E aqui, segundo essa publicação aqui da Folha de São Paulo, o Itamaraty, ele impõe o sigilo sobre os telegramas envolvidos entre a JBS e os irmãos batistas nos Estados Unidos. Aí a gente pergunta, por que mantém sigilo aí essa questão? Olha só, segundo a Folha de São Paulo, o Ministério das Relações Exteriores impôs o sigilo de 5 anos sobre 2 telegramas na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, envolvendo o conglomerado de proteína animal da JBS e os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa. Como revelado para a Folha de São Paulo em setembro, o empresário e dono da JBS, Joesley Batista, teve um encontro com o presidente Donald Trump para tratar das tarifas. Só que isso aí não vai ser revelado para ninguém, porque manteram o sigilo aí a todo vapor. Agora a gente vai comentar sobre um outro assunto aqui que eu também quero saber da sua opinião sobre ele, que é essa informação aqui que acabou de sair. Olha só, dentro da CNN, ouviram ali uma jurista para entender o que aconteceu aí naquele julgamento do Núcleo 4 que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal. Para explicar melhor para todo mundo, o Núcleo 4 era o núcleo ali responsável, segundo Alexandre de Moraes, pela desinformação em massa no Brasil, que aconteceu aí nas eleições de 2022, que era aqueles ataques às urnas eletrônicas, e envolveram esse mesmo inquérito na questão aí do golpe de Estado. E aqui a jurista ela garante que não há nenhum nexo entre o questionamento das urnas e tentativa de golpe, mostrando aí mais uma vez que hoje o judiciário brasileiro ele tentou assim juntar de todas as formas um processo aí que para dar no que deu, a condenação que já era antes de acontecer qualquer tipo de julgamento, a condenação já era dada como certa. Olha só essa publicação aqui da CNN Brasil. Marina, deixa começar pela sua especialidade no campo do direito, que é advogada criminalista. A tese que prevaleceu e que levou à condenação por 4-1, ela afirma o seguinte: quem espalhou fake news, e espalhou fake news diretamente contra o sistema de urnas eletrônicas, que o TSE tinha dito, quem fizer isso está cometendo crime. Quem espalhou essas fake news não apenas cometeu um crime do ponto de vista do TSE, que condenou o Bolsonaro por causa disso exatamente, mas o fez para preparar um golpe. Do ponto de vista penal, isso para de pé? William, é complexo, né? Porque esse processo no STF, ele é um processo que foi feito em algumas fases. E, pela tese dos ministros, houve uma concatenação dessas fases que levaram, então, à possibilidade de ter acontecido o 8 de janeiro. E aí, nesse 8 de janeiro, depredaram e fizeram tudo o que fizeram com
a sede dos poderes, e que então essas coisas estariam concatenadas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de ver essa concatenação, porque essa questão ela até antecede, né? Essa discussão sobre a segurança das urnas, e veja, eu não estou dizendo que está correta a discussão, né? Só estou dizendo que o nexo entre essa discussão e um golpe de Estado é alguma coisa que, a princípio, fica difícil de fazer o link, né? E até nas questões que eu olhei, no que eu vi, esse nexo é um nexo que foi colocado aí no núcleo 4 para conseguir fazer esse embasamento geral, né? É a tese que está preponderando no STF. Aí, a gente viu claramente aí tudo que aconteceu. E comentando também aqui um pouco sobre desse assunto aqui, que a jogada do ministro Luiz Fux, ela foi uma jogada de mestre, onde ele deixou de compor ali a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e passou a ir para a segunda turma. Para explicar melhor como funciona, o Supremo Tribunal Federal ele tem 11 ministros, são duas turmas de 5. E agora, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ela é composta agora por ministro Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Aí tem também o Toffoli e o Gilmar Mendes, dando aí possivelmente qualquer tipo de processo que venha cair dentro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a gente entende aí que pode ter uma clara vantagem do conservadorismo, se é que a gente pode dizer assim. Se você entendeu essa jogada de mestre aí do ministro Luiz Fux, deixem nos comentários aí que vai ser muito importante pra gente também. Agora, pra gente comentar aqui sobre um outro assunto, que tá aqui uma publicação aqui em espanhol, mas a gente consegue aqui traduzir para vocês, do que aconteceu aí, do que tá acontecendo na verdade lá na Venezuela. E saiu uma última notícia aqui agora que a gente entende por que o presidente Trump está querendo colocar tanta pressão para cima aí do ditador Nicolás Maduro. Olha só, essa publicação aqui que saiu. Nicolás Maduro financiou com 20 milhões de dólares a Black Lives Matter para desestabilizar Trump nos Estados Unidos. Imagina só, agora ele tem um inimigo. Imagina você ter o homem mais poderoso do mundo como seu principal inimigo aí, declarado que não vai deixar o tráfico de drogas igual está fazendo aí na Venezuela. Olha só essa publicação. Uma investigação de inteligência estadunidense revelou que o regime de Nicolás Maduro transferiu ao menos 20 milhões de dólares através de intermediários e organizações de fachada para financiar a Black Lives Matter durante o período de maior agitação na política nos Estados Unidos. Os fundos teriam sido utilizados para organizar os protestos violentos para ativistas e financiar as campanhas de propaganda digital contra o presidente Donald Trump, com o objetivo de semear o caos social e deteriorar a estabilidade do país. Agora eu quero te perguntar, você acha que o presidente Trump não está sabendo de nada disso? Será que a rixa que ele tem aí com o Maduro é simplesmente uma rixa? O que você imagina? O que você acha aqui que vai acontecer? Qual que vai ser o fim do ditador Nicolás Maduro? A gente quer também saber da sua opinião sempre aqui sobre todos os assuntos que a gente comenta, que é muito importante. Agora só, olha que curioso, para a gente colocar aqui uma publicação do canal Brado Rádio, onde disse aqui que lá naquela fábrica da BYD, na Bahia, os metalúrgicos ali estão acusando a BYD de cárcere privado, de trabalho escravo. Será que é porque geralmente tem muita coisa a ver a China com trabalho escravo e eles estão querendo ali fazer isso com os baianos e não está dando certo? Olha só essa publicação aqui, que coisa mais sem lógica. A montadora BYD, instalada lá no polo industrial de Camaçari, foi acusada pelo sindicato de metalúrgicos de manter trabalhadores retidos dentro da unidade após o horário de saída, em uma situação classificada pela entidade como cárcere privado. Olha a bomba aí, rapaz! O pessoal da BYD tá achando que eles estão lá em Xangai, né? Desculpa, segundo o sindicato,
Os portões da fábrica teriam sido trancados na noite da última quinta, impedindo a saída de funcionários até a autorização da chefia. A denúncia aponta ainda que o episódio teria ocorrido após uma convocação para a hora extra, o que, de acordo com os sindicalistas, tem sido uma prática recorrente de assédio por parte da empresa. O presidente dos sindicatos metalúrgicos, Júlio Bonfim, criticou duramente por meio das redes a conduta da montadora e afirmou que centenas de trabalhadores relataram o ocorrido por mensagens e fotos. O sindicalista também denunciou o que chamou de pressão abusiva para a realização de horas extras e criticou a proposta da empresa de implantar um novo turno com apenas 40 minutos de intervalo para a refeição. Estão repetindo como se estivessem na China o negócio, né? Imagina, não, ninguém sai daqui, feche a porta, feche a porta, feche a porta. O Pablo que vai falar como é que fala em chinês, né? Que o Pablo Brincadeiras à parte, vai fazer isso logo com os baianos, que de certa forma aí tem aquela questão aí do pessoal chamar os baianos de preguiçosos. A gente sabe que não é, mas assim, deu muito na cara que a China tá querendo aí implantar um sistema chinês aqui dentro do Brasil, mas a gente entende que isso aqui não cola aqui não de maneira nenhuma. Fecha a porta, ninguém sai daqui, ninguém sai, vamos trabalhar, vamos todo mundo trabalhar, os caras do Partido Comunista Chinês. Eu vou te falar, que absurdo, rapaz. Tem que trabalhar, vagabundo, vagabundo. De novo, como é que... Volte para o trabalho, Lionel Richard. Lembra disso, Timóteo? Lembro. Ô, Timóteo, agora você sabe, né? Minha esposa é toda chinês e eles falam o seguinte: não trabalhe para chinês. Chinês é mal educado, é grosso, é ignorante, ele acha que você realmente é um escravo dele. Em 2018, haviam cerca de 500 empresas de carros elétricos na China. Hoje tem cerca de 120 por aí, a tendência é falir mais ainda. Eles têm os subsídios do governo, preste bem atenção, na China a pessoa até começa com uma startup particular, uma empresa privada, mas com o decorrer dos anos, conforme vai dando certo, assim como aconteceu com o Alibaba do Jack Ma, deu certo, o Estado vai lá e toma a empresa dessa pessoa. De novo, né? Alguém esperava alguma coisa repetindo diferente. A mesma coisa da China. A mesma coisa, exatamente. Não só da China, mas a questão também na época, né, da construção e tudo mais, foi claro, né? As denúncias foram claras, tinha vídeo, tinha foto, eu vi tudo, né? Então, realmente, alguém achou que ia ser diferente disso aí, meu amigo. Na China não tem muito direito, não, viu? Direito trabalhista lá não tem muito, não. Então, realmente, se alguém achou que ia ser diferente, sinto muito, né? Resta aí saber qual vai ser o posicionamento do governador da Bahia, né? Que tem colocado aí, tem dado a Bahia nas mãos de todos os chineses aí, tem vendido a preço de banana e a Bahia. Então, resta saber qual vai ser o posicionamento dele em relação a essas denúncias, né? Então a gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas a gente também continua falando aqui que isso aí é um negócio que jamais dá certo aqui no Brasil. Imagina, trabalho escravo em pleno século XXI, principalmente dentro do estado da Bahia. O pessoal está querendo diminuir as cargas horárias, a questão do escala 6x1 tá dando muito o que falar. Imagina trabalhar depois do horário aí pro pessoal. Isso vai ser uma loucura. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero te fazer, na verdade, uma pergunta. Se você acredita nas pesquisas que saem aí a todo momento aqui no Brasil. Porque toda hora tem uma pesquisa fazendo algumas simulações e alguns cenários possíveis para o ano de 2026, que é o caso aí da presidência, que é a porcentagem de votações aí que está prevista para o Lula, se caso Eduardo Bolsonaro, se caso Tarcísio. Agora saiu uma última pesquisa dentro do canal que chama Atlas Intel, Instituto de Pesquisa, que mostra que o Ronaldo Caiado está com 15,3% nas intenções de votos e é o mais competitivo da direita aqui no cenário dos governadores aqui. Só que é importante a gente destacar que o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo não foi colocado aqui dentro dessa pesquisa. Então aí a gente entende que o segundo nome, por enquanto aí, mais cotado a ser um nome da direita, depois do governador Tarcísio, é o governador Ronaldo Caiado, aqui do estado de Goiás. Agora, a gente vai colocar aqui para vocês aqui a publicação que foi feita aqui pelo canal Política. Olha só, Jornal Opção. A corrida presidencial do Ronaldo Caiado ganhou um capítulo interessante com a pesquisa Atlas Intel, divulgado nesta sexta-feira, dia 24. O Caiado ele chega a 15,3% das intenções de votos em cenários estimulados, ou seja, aquele cenário que eles não perguntam um nome, só pergunta ali as pessoas que você deve votar, que você vai votar na verdade. E aqui é o seguinte, o governador ele
Nessa pesquisa, o Caiado chega a 15,3% das intenções de votos em cenário estimulado e aparece à frente dos governadores de Minas Gerais e do Paraná. O Romeu Zema, ele aparece com 10,6% e o Ratinho Júnior ele chega a 10,4%. E o Lula, ele lidera essa situação aqui com 51% das intenções de votos para o primeiro turno. Isso aqui a gente entende o tanto que é perigoso se um cenário desse aqui fosse dessa maneira, mas a gente entende que não é. Brancos e nulos indecisos somam 12%. A gente já vai comentar sobre isso aqui. Vale ressaltar que o Zema e Ratinho estão em estados com maior densidade eleitoral do que Caiado, né? Então o Paraná e Minas Gerais têm mais relevância assim, no número de quantidade de pessoas. É o que evidencia um cenário mais favorável ao goiano no cenário sem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Agora a gente tem que comentar sobre essa situação aqui. Olha só o tanto que é importante da direita se unir totalmente, porque nesse cenário a gente entende que não vai ficar assim, mas aqui o Lula ele ganharia a eleição aí do ano de 2026 no primeiro turno com 51% dos votos. A gente não acredita em muitas pesquisas aqui não, mas a gente tem que usar os números, não tem o que a gente fazer. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui todo dia, tentando aí abrir o olho do máximo de pessoas possíveis. Por isso que é tão importante quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, que o YouTube ele vai entregar os vídeos aqui para o máximo de pessoas possíveis. E é esse o nosso papel aqui, sempre tentar fazer uma análise, dar opiniões aí sobre a política no geral, sem aquela questão da grande mídia, que é aquela doutrinação que eles fazem, a lavagem cerebral nas pessoas. Se você gosta de conteúdo de qualidade assim de política, você tem que estar sempre aqui no YouTube, vendo aqui o canal do Dr. Sandro, vendo o Editorial Central, está sempre aí tentando trazer uma análise política de uma forma mais tranquila de ser entendida, porque a gente sabe que tem aquela lavagem cerebral nas pessoas aí, no geral, que não tem tanta instrução aqui no Brasil, e a gente entende que a nossa audiência ela é extremamente qualificada, tá bom? Se você gostou desse editorial, se você gostou de todas essas informações que a gente trouxe aqui, deixa o seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal aí a bater a nossa meta também, ajuda a gente, porque o ano que vem a gente precisa estar muito forte aqui no YouTube, igual a gente falou, para tentar abrir o olho do máximo de pessoas possíveis, tá bom? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.